Olá, pessoal! Quando vemos notícias na mídia sobre empreendedorismo, oportunidades de negócio, uma das perguntas que vem à nossa mente é: qual o custo desse empreendimento? Se o objetivo do empreendimento é permanecer no mercado pelo maior tempo possível, então, em longo prazo, qual o custo envolvido? O que vamos ver agora é justamente isso: custos em longo prazo. E é justamente nesse período que todos os fatores são variáveis, pois consideramos os investimentos e a mudança do comportamento do mercado. Pois bem, já que estamos considerando as variações em longo prazo, se a firma produzir mais, o resultado pode ser redução de custo e aumento da receita. Por outro lado, o resultado pode ser aumento da receita, mas com aumento de custo, o que reduz o lucro. Então, entender um pouco sobre algumas formas de rendimento de escala se torna interessante. Rendimento de escala. Vamos ver alguns conceitos. Rendimentos crescentes de escala. Quando a variação na quantidade do produto é maior do que a variação na quantidade de fatores de produção. Rendimento constante de escala. Quando a variação na quantidade do produto é idêntica à variação na quantidade de fatores de produção. Rendimento decrescente de escala. Quando a variação na quantidade do produto é menor do que a variação na quantidade de fatores de produção. Esses conceitos nos ajudam a entender uma parte do mecanismo de produção. Significa que nem sempre quando se aumenta a produção, se reduz custo. Vamos a outra parte? Então vamos lá. Existe um conceito chamado de curva de possibilidades de produção, ou simplesmente CPP. Também podemos chamar de curva de transferência. Mas o que é isso? A curva de possibilidade de produção é um modelo teórico que ajuda na análise para tomar decisões sobre o que e quanto produzir. A produção está associada à composição de fatores de produção, correto? Lembre-se que a tecnologia faz parte dos fatores de produção. Portanto, a tecnologia adotada influencia os resultados da empresa. Vamos ver como isso pode ser representado por meio de uma tabela? Tabela de possibilidade de produção. Percebam que existem várias alternativas de produção. No entanto, a decisão em adotar cada uma delas dependerá de como o planejamento estratégico da empresa é elaborado. Vamos ver. Alternativa A: só produzir bermuda. Alternativa F: só produzir calça. Alternativas B, C, D e E: produzir calça e bermuda. Observem que na alternativa A e F, são duas, A e F, são os extremos. Na alternativa A, todos os recursos foram utilizados na produção de bermudas. Nas alternativas B, e C e D, os fatores de produção estão divididos entre calças e bermudas. Já na alternativa F, os recursos foram totalmente transferidos para a produção de calças. Correto? Perceberam que, em função dos objetivos do produtor, os fatores de produção serão utilizados de acordo com o produto que se deseja produzir, ou pela quantidade ou variedade que se deseja produzir. Para entender melhor, seria bacana a gente transformar a tabela em gráfico. Vem comigo. Alternativa A: produção de 8.000 bermudas. Quando os recursos são transferidos da alternativa A para a alternativa B, há um custo que pode ser medido. Mudar da alternativa A para a B representou o sacrifício de não produzir 500 unidades de bermuda para produzir 1.000 unidades de calça. Ao mudar a alternativa A para a alternativa F, o custo é não produzir bermudas para produzir 5.000 calças. No exemplo que vimos, o custo de oportunidade refere-se à transferência de recursos da produção de um bem, bermuda, para produzir outro bem, calça. Supondo pleno emprego dos recursos produtivos, essa transferência de recursos representa um custo de oportunidade. Porém, antes de nos aprofundarmos em custo de oportunidade, temos que abordar alguns conceitos sobre custo. Ok? Custos de produção são classificados em custos totais, custos médios e custos marginais. Prestem atenção.
temos que tomar alguns cuidados, pois esses custos possuem comportamentos diferentes quando tratamos de curto ou em longo prazo. Vamos ver como esses custos são apresentados? Custos totais. Total das despesas pagas pela firma para obtenção do produto total. Custos variáveis totais. Custos que variam quando a produção aumenta ou diminui. Exemplo, salários da produção e matéria-prima. Custos fixos totais. São os gastos totais com os fatores fixos de produção. Exemplo, salários da administração e aluguel. Observem que os gestores sempre se preocupam com custos. É natural e saudável que se tenha cuidados. Pois se as finanças das firmas não estiverem em equilíbrio, ocorrerão problemas com a sustentabilidade da empresa. Pois bem, além dos custos totais, temos outros tipos de custos que são importantes. Vamos dar uma olhada. Custo total médio ou custo unitário. É o custo por unidade de produto. Custo variável médio. É o custo variável por unidade produzida. Custo fixo médio. É o custo fixo por unidade produzida. Custo marginal. É a variação do custo total quando a variação de uma unidade de produto. Lembrem-se, em longo prazo, todos os fatores são variáveis e há a possibilidade de ocorrer investimento. Portanto, até o capital da empresa sofre mutações. Muito bem. Então vimos rendimento de escala, curva de possibilidade de produção e alguns tipos de custos. Esses conceitos são muito importantes para você, que é administrador. Monte seu sistema de apoio à decisão utilizando esta aula como referência. Ok? Parece coisa simples, mas é muito importante. No mercado há vários concorrentes. Nesse sentido, o melhor preparo faz a diferença. Bacana, não é? Leia o material de apoio, bons estudos, um grande abraço.